Bom dia, então vamos começar aqui a nossa aula de TCC. Natasha, seu orientador entrou em contato? Não, professora, até agora nada. Tá, eu vou conversar com ele. Eu acabei não conversando com ele por conta deixei ele em paz por conta que ele estava adoentado, eu sabia disso, mas agora eu vou entrar em contato com ele. Então, essa semana eu entro em contato. Tá bom, Bom, eu o tô que eu até queria. preocupada com ele. Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu vou entrar em contato com ele, né, porque ele deve ter, o que deve ter acontecido é que seus e-mails devem ter chegado no momento em que ele ainda estava meio debilitado, e aí ele deixou passar. Passou e ele não conseguiu, ele não recuperou, sabe? Então eu vou falar para ele ir atrás, recuperar dentro do dos e-mails dele o teu contato, né? Você está mandando para o e-mail institucional dele ou para o e-mail comum dele? Eu Se acho que lembra? é, eu acho que agora é pro comum. Antes eu mandava no institucional, aí ele falou pra mim mudar porque parece que ele tava dando mais acesso ao outro. Ah, entendi. Mas eu vou falar com ele, então. Pode deixar aqui até segunda-feira. Eu vou deixar falar segunda-feira, deixar ele passar o final de semana, e aí eu falo com ele, tá? Tá bom, Vai dar tudo professora, certo. muito Pode ficar obrigada. tranquila. Tá bom. Imagina, fica tranquila que ele é ótimo e vai dar tudo certo. Bom, pessoal, como o objetivo de vocês é fazer o projeto de TCC, eu queria hoje falar sobre duas coisas. Sobre o que é pesquisa, já que o projeto é um projeto de pesquisa, e como esse projeto deve ser organizado, né? Então, a gente vai dedicar o tempo nosso para falar um pouquinho sobre isso. Eu vou começar aqui a apresentação. E quando começar a apresentação, eu já não tenho mais acesso a vocês, então não adianta levantar a mãozinha, por favor. Se vocês tiverem dúvida, me chamem, que aí eu consigo ouvir vocês muito bem, mas eu não consigo ver a partir do momento que eu começo a compartilhar a tela, tá? Estão vendo os slides? Sim. Sim, então bora lá. Então, primeira coisa, o que é pesquisa, né? Como que a gente pode definir essa ação que a gente faz dentro da ciência, né? Então, pesquisar é procurar uma resposta para uma inquietação, para um problema, para uma dúvida, para uma pergunta que a gente tenha, né? Minayo fala que é a atividade básica da ciência. Então, toda a ciência se baseia na pesquisa, né? Então, ela é uma atividade básica da ciência, na sua indagação e descoberta da realidade. É uma atitude, é uma prática e uma prática de constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. Então, a pesquisa é uma busca, né, a respeito da nossa realidade, daquilo que se vive, daquilo que se observa. E ela é constante. Né? Então, a partir do momento em que eu consigo a resposta para aquela minha pergunta inicial, novas perguntas podem surgir a partir daí. Né? Então, aí eu recomeço essa busca agora para a resposta de uma nova pergunta que surgiu da minha ação anterior, né? Então a pesquisa ela é um processo contínuo, permanente. Gil fala que é um processo formal e sistêmico de desenvolvimento do método científico. Aqui tem uma coisa importante, né? Ele fala do método científico, que a pesquisa ela tem um método, né? Esse conhecimento científico que a pesquisa traz, ela se distingue, ela se diferencia do senso comum, porque assim, uma pessoa que vai no mercado e quer fazer um levantamento de preço das coisas, eu posso considerar isso como uma pesquisa científica, né? Então depende, né? Ela está usando um método científico para fazer isso ou simplesmente ela está fazendo de maneira aleatória? Né? Então a gente precisa distinguir essa ação que é do senso comum do conhecimento científico que a pesquisa traz. Então são duas coisas. Um levantamento de preço pode ser uma pesquisa.
ou pode ser pode ser simplesmente uma ação cotidiana, né? Então depende do procedimento que se faz para fazer uma coleta de preço dentro do mercado. Tá? Então, esse conhecimento científico que a pesquisa traz, ela se diferencia do senso comum, dessa minha ação de, por exemplo, ir fazer um levantamento de preço das coisas que eu quero comprar, por vários motivos, entre eles, pelo caráter cumulativo, então a pesquisa se utiliza de informações e dados que já foram de outras pesquisas e assim sucessivamente, e servirá para os dados da pesquisa atual servirá para pesquisas futuras. Um outro fator que é fundamental, ela se diferencia pelo método, né? Então, a pesquisa ela tem um método muito bem definido, método científico, né? E o terceiro é a sistematização das informações. As informações que são geradas pela pesquisa, elas são analisadas, sistematizadas, né? Comparadas com outras informações, e aí elas são divulgadas, publicadas e armazenadas dentro de uma base, né? Que é uma revista, um congresso, né? Então a pesquisa ela precisa ser divulgada, né? E o que é esse método científico que é tão fundamental para diferenciar a pesquisa de qualquer outra ação que eu faça no meu cotidiano, né? Então, o método científico é um conjunto de regras básicas que um cientista se utiliza para desenvolver uma experiência que é controlada, e que tem a função de contribuir com a ciência. Na realidade, o método científico é a maneira que eu faço a minha pesquisa, né? Então, é a forma, é a descrição da forma de pensar, né, para se chegar ao resultado de uma coleta de dados para que eu resolva um determinado problema, né? Quer seja para eu estudar esse problema ou para explicar esse problema. O método científico também é a ferramenta, envolve a ferramenta utilizada na ciência para aquisição e construção do conhecimento. Por que esse método científico ele é muito importante para a pesquisa, né? Porque ele permite duas coisas que qualquer pesquisa tem que ter. Primeiro o poder de reprodutibilidade, né? Então, toda pesquisa que eu faço, eu tenho que descrever muito bem o método, eu tenho que gastar meu tempo descrevendo esse método para que outros pesquisadores possam reproduzi-las em qualquer período da vida, né? Então, eu tenho que deixar muito claro a maneira com que eu fiz isso, para que outros pesquisadores também possam fazer. E segundo, um método bem definido, ele permite a validação dos meus resultados. Né? Então, os meus resultados, não são fruto de um acaso. Né? Então, eu preciso fazer um método que me permita comprovar depois que os meus resultados, eles são resultados sólidos, eles são resultados confiáveis. Né? Então, por isso que é muito, muito importante que vocês se dediquem a descrever de maneira minuciosa, né, de maneira clara, a metodologia do seu trabalho. Então, como que se estabelece o método científico na minha pesquisa, né? Então, desculpa, a minha hipótese, que é a parte mais importante do meu projeto, ele se inicia ou pela observação de algo que me interessou, que me chamou a atenção, né? Ou pela indicação do meu orientador, que também observou, percebeu esse fato, esse evento que eu quero pesquisar. E resultado também de outros experimentos, né, que alguém fez e me interessou e eu quero repetir. Então, a partir dessa ação de observação e resultados de outro experimento, e aí quando eu começar a fazer também é resultado do meu experimento, eu estabeleço uma hipótese ou uma pergunta que eu quero responder. Né? A casualidade, o acaso também influencia nisso, mas o meu método científico é que vai dizer
se aquele resultado é só uma influência do acaso ou se é um dado sólido mesmo de que isso acontece sempre que eu faço essa ação de pesquisar esse tema, esse objeto, enfim. Né? Então, eu estabeleço uma hipótese, uma pergunta. Se essa pergunta não está muito bem sólida, fundamentada, eu vou revisar a minha hipótese e apresentar novas hipóteses ou descartar essa. Se a minha hipótese está muito bem fundamentada, né, está muito bem estruturada, essa hipótese, depois do experimento, dos resultados, da análise dos resultados, né, se foi comprovada essa hipótese, ela se torna uma teoria. E se essa teoria ela está muito bem fundamentada, sólida, com base nos meus resultados e nas análises desse resultado, ela vira um modelo científico. E se ela não tiver, eu vou precisar revisar, apresentar uma nova teoria ou descartar a teoria que eu estabeleci. Né? Então, a pesquisa, ela não é algo fechado, né? Ela é algo sólido com base nas teorias que eu tenho atualmente, nos métodos que eu tenho atualmente. Conforme esses métodos vão se aprimorando com as tecnologias do futuro, eu posso voltar, revisar a minha hipótese, né, com as novas tecnologias, com os novos resultados de pesquisa, ver se ela continua bem fundamentada ou não. E aí eu posso derrubar essa hipótese e fazer outra, quebrar esse paradigma e estabelecer um novo paradigma, né? E a mesma coisa com a teoria que eu faço, né? Então, algumas teorias são muito bem estabelecidas com base em todas as tecnologias e em todos os equipamentos, aparelhos que eu tenho hoje. Por exemplo, a gente não consegue observar em nenhum microscópio criado até hoje a estrutura molecular de um DNA. Nós não temos isso, né? Nós não conseguimos enxergar moléculas, né? Nós não conseguimos enxergar átomos, nós não conseguimos enxergar isso. Então, todo o modelo de dupla hélice do DNA foi feito por outras tecnologias, por difração de raio-x, por contagem de bases, né, no sequenciamento, nos aparelhos de sequenciamento, eu sei quantas bases citosina, guanina, adenina tem, né, pelo método que revelou que a quantidade de guanina é igual à quantidade de citosina e a quantidade de adenina é igual à quantidade de timina. Então, todas essas, por análises bioquímicas, tudo isso, todo esse conjunto de informações criaram a possibilidade de se estabelecer a teoria do DNA de dupla hélice. Mas se daqui a alguns anos a gente inventar um aparelho capaz de observar átomos e moléculas, pode ser que a teoria seja derrubada e estabelecida uma nova teoria. Não que ela esteja totalmente errada, porque ela não está, né? As tecnologias que nós temos permitiu fazer essa teoria do DNA de dupla hélice. Mas pode ser que tenha alguma outra informação importante a respeito da sua estrutura, e aí essa teoria é derrubada e se fundamenta uma outra teoria. Claro isso para vocês? Com relação à pesquisa... Até o momento, sim, professora. Então, tá jóia. Com relação à pesquisa, é importante assim, onde eu começo? Como eu vou começar a minha pesquisa, né? Então, o maior desafio do pesquisador é aprender a formular perguntas que podem corresponder àquelas respostas que a natureza ou a sociedade nos apresenta, dependendo da origem da nossa pesquisa, né? Então, o importante é se fazer uma boa pergunta. Uma pergunta passível de se encontrar a resposta no tempo e nos recursos que eu tenho para fazer a minha pesquisa. Então, eu preciso delimitar a minha pergunta, a pergunta que vai nortear a minha pesquisa, para que eu possa fazer isso no tempo e nos recursos que eu tenho, dentro do tempo e dos recursos que eu tenho, né? Então, começa pela pergunta. E a partir daí, você vai fazer um planejamento da sua pesquisa, que é o seu próprio projeto. O projeto nada mais é do que
esse planejamento, né? E esse planejamento, ele começa pela busca do conhecimento original, né, que esse tema já tem. Ou seja, é a busca de tudo aquilo que foi publicado a respeito do que eu quero pesquisar, né? E essa busca, esse conhecimento que eu trouxe de outras pesquisas anteriores, deve ser organizado no meu projeto, obedecendo a um critério de coerência, consistência, originalidade e objetivação, né? Então, eu tenho que, a minha pesquisa tem que obedecer esses critérios. Então, eu preciso ter uma pergunta que eu quero responder, não necessariamente que essa pergunta vá aparecer no seu projeto, mas ela está implícita na sua introdução, na justificativa da sua pesquisa, né? Então, ela está ali, né? Mas se o seu orientador quiser colocar a pergunta, que se queira responder, também não tem problema. Mas ela não tem que obrigatoriamente estar lá em forma de pergunta, mas ela deve estar implícita dentro da justificativa ou dentro da sua introdução. Depois que você definiu essa pergunta muito bem, você vai elaborar um conjunto de passos que permita você chegar a essa resposta. Então, aí é a metodologia, né? Essa metodologia tem que estar muito bem fundamentada, muito bem sólida, né? Mostrando cada etapa daquilo que você precisa fazer para poder chegar na sua resposta. Gastando um tempo desenvolvendo essa metodologia de maneira muito clara, muito precisa, vai evitar lá na frente uma série de problemas com relação à coleta de dados, né? A pior coisa para um pesquisador é ele gastar o tempo, recurso, coletando dado, e lá na frente ver que cometeu um erro nessa coleta e não pode utilizar esses dados para trabalhar, por exemplo, estatisticamente, né? Se for o caso. Então, é preciso investir tempo para definir a metodologia do seu trabalho. E depois, a indicação do grau de confiabilidade na resposta obtida. Como é que se faz isso? De duas maneiras. A primeira é usando a estatística em trabalhos que a gente chama de quantitativo, de metodologias quantitativas. Aqueles que não são metodologia quantitativa, se utiliza as metodologias qualitativas. E para essas metodologias qualitativas, você também pode indicar a confiabilidade na resposta obtida, comparando seus dados com dados de outros pesquisadores. Então, quando você faz isso, quando você compara os seus dados com de outros pesquisadores, você está dando um grau de confiabilidade na sua resposta. O planejamento da pesquisa, ela tem fases, né? Vocês estão na primeira fase, que é a fase decisória, que se refere à escolha do tema, à definição e à delimitação do problema da pesquisa de vocês. Então, nesse momento, vocês estão nessa fase. Após esse momento, começa a fase construtiva, que refere à construção do plano de pesquisa propriamente dito, né? Então, vocês vão construir o seu plano. Para essa disciplina, é isso que a gente quer, que vocês construam o seu plano de pesquisa. E depois, essa pesquisa precisa ser executada, né? Então, isso aí vai ser no tempo de vocês, quando vocês começarem a executar a pesquisa. E, por último, tem a fase redacional, que vai se referir à análise dos dados que vocês conseguiram na fase anterior, né, da execução da pesquisa, né, e a redação desse problema, desses resultados, né? Então, vocês vão redigir, analisar e redigir em forma de relatório, né? Ou, no nosso caso, esse relatório se chama monografia, os dados, a análise dos dados que vocês obtiveram da pesquisa. Então, essas são as 3 fases principais de uma pesquisa. E aí a gente fala assim, mas professora, tem algum método que eu possa utilizar que ele é confiável para reproduzir os meus dados, né, para eu realizar minha pesquisa, deixar ela de uma maneira que as pessoas possam reproduzi-las e confiar nos meus dados obtidos? Então,
Tem regras gerais de conduta. Para cada objeto de estudo, para cada área de estudo dentro da biologia, existem métodos que já são consagrados, né? Então, a gente parte, na monografia, a gente não tem a intenção de criar uma nova metodologia. Esse não é o objetivo da monografia. Para a monografia, a gente já se utiliza de outros métodos que já estão consagrados, consolidados dentro da sociedade científica. Então, existe esse conjunto gerais de conduta para coleta de dados e também essas regras gerais para análise dos meus dados, dos argumentos, que já estão consolidados, das quais eu posso utilizar para conduzir meu experimento de maneira confiável. Né? Então, vocês podem fazer isso, e quando vocês fazem isso, vocês conseguem dar credibilidade aos seus dados, né, estabelecendo a semelhança com outros dados que já foram coletados a respeito desse tema, né? Então, isso é a busca de um método confiável. Para que serve a minha pesquisa? Para que eu pesquiso? Para que todo mundo pesquisa? Né? Qual é o objetivo disso? Bom, o primeiro objetivo é gerar e adquirir novos conhecimentos sobre si mesmo, sobre as pessoas ou sobre o mundo em que se vive. Serve também para obter e sistematizar a realidade empírica, aquilo que as pessoas falam que é, do senso comum, né? Então, eu posso analisar isso e comprovar que é exatamente aquilo que as pessoas estão falando ou descartar isso. Né? Então, esse é o conhecimento empírico e eu quero comprovar, eu quero obter mais informações, eu quero sistematizar as informações dessa realidade empírica. Ela serve também para responder a questionamentos, né? Então, a sociedade, as pessoas, o pesquisador tem uma dúvida, então ele vai pesquisar para poder explicar e descrever as respostas para essa dúvida. Serve para resolver problemas, às vezes problemas muito pontuais, né, de uma comunidade, de uma escola, de um hospital, enfim, de um bairro, né? E ele serve para também atender a necessidade do mercado. Então, são as pesquisas financiadas por determinadas instituições privadas que têm uma encomenda para o pesquisador. Ele quer resolver um problema, a empresa quer resolver um problema e encomenda-se essa pesquisa, né? Também é válida e é importante. A sua pesquisa pode ser básica ou pode ser aplicada. A básica, ela gera conhecimentos úteis, né, que vão se somar a outros conhecimentos que existem através do tema. Então, às vezes, a gente faz uma pesquisa experimental, por exemplo, eu estou trabalhando com peixes e aí eu faço um levantamento do conteúdo estomacal de uma única espécie. Né? Para que vai servir isso? Olha, isso serve, primeiro, para você descrever a cadeia alimentar que essa espécie utiliza, né? E pode servir para muito mais. Por exemplo, ao descrever a cadeia alimentar que essa espécie utiliza, se estabelece, junto com outros conhecimentos, uma política de conservação de espécies ou de plantas que são úteis para aquela espécie. Né? Então, a pesquisa básica, ela é um tijolinho dentro de uma grande construção que beneficia a sociedade, o planeta, enfim. Né? A pesquisa aplicada, ela também gera conhecimento como a pesquisa básica, mas ela é, como o nome diz, aplicada a uma situação. Ela é mais imediata, né? Eu gero um produto ou um processo necessário para resolver um problema que existe naquele momento, né? Embora esse conhecimento gerado também se estabeleça para o futuro, para outras coisas, pode ser utilizado para criar novos conhecimentos, ou novas políticas, ou novos produtos, mas aquele momento, a resposta dessa pesquisa aplicada, ela é utilizada no momento. Né? Ela é utilizada para aquele local, para aquele público, sabe? Ela tem uma aplicação imediata. A pesquisa básica nem sempre tem uma aplicação imediata.
Então, a pesquisa científica, ela pode ser dividida em pesquisa básica ou fundamental, que gera conhecimento, esses conhecimentos são acumulados e aplicados em pesquisas aplicadas depois. Não tem pesquisa aplicada que gera um processo, um produto, se não tiver a pesquisa básica, porque a pesquisa aplicada se utiliza deste conhecimento aqui. A pesquisa aplicada ou tecnológica, ela gera um produto, ou um processo, ou gera conhecimento que produz uma finalidade, que possui uma finalidade imediata, uma aplicação para aquele momento, é uma aplicação de urgência, né? Então, todos os dois colaboram para a melhoria da qualidade de vida. Um exemplo disso, para ficar bem claro, é o que está acontecendo com a Covid, né, que é um problema imediato que a população humana está passando agora. A vacina para a Covid, ela foi desenvolvida num tempo muito rápido, então era uma pesquisa aplicada, precisava de vacina para a Covid. Então, os cientistas criaram forças-tarefa para se criar uma vacina de aplicação e de uso imediato, mas todas as vacinas que foram produzidas para a Covid vieram de conhecimento gerado pela pesquisa básica ou fundamental. Por exemplo, a vacina que utiliza a metodologia do RNA, ela já estava sendo pesquisada anteriormente, né? Então, os laboratórios já estavam trabalhando nessa tecnologia sem aplicação imediata, eles estavam aprimorando, trabalhando, não se tinha nenhuma vacina com RNA, mas a tecnologia para desenvolver uma vacina de RNA já estava pronta, a pesquisa básica já estava trabalhando nela, embora sem essa urgência, né? Estava gerando os conhecimentos, gerou esses conhecimentos, né? Acumulou, publicou como se poderia fazer essa vacina utilizando o RNA, e a pesquisa aplicada, tecnológica, utilizou deste conhecimento e gerou um produto, uma vacina, a primeira vacina utilizada para... A primeira vacina utilizada com RNA no público em geral, né? Então, essa é a diferença da pesquisa básica para a pesquisa aplicada. Você gerou um processo que poderia ser utilizado para várias coisas, e a pesquisa aplicada utilizou e gerou um produto que tinha uma finalidade imediata e necessária. Claro isso para vocês? Sim, professora. Sim. Beleza. A pesquisa também ela pode ser quantitativa e qualitativa. Às vezes, a gente fica pensando assim, ai, nossa, está todo mundo falando que todos os meus dados precisam passar por uma análise estatística para que ele tenha validade. De fato, se você trabalhou com uma pesquisa quantitativa, você pode traduzir todas as suas informações em números, né, e utilizar métodos estatísticos para comprovar esses números. Ótimo. Mas se você fez uma pesquisa qualitativa, também não tem problema, né? Você tem como validar esses seus dados, né, de maneira descritiva, utilizando um método indutivo, comparando as informações com o que a literatura produziu, fundamentando esses resultados, né, para que ele tenha ai, meu Deus, faltou a palavra agora, para que ele tenha a confiabilidade necessária para uma pesquisa, né? O processo na pesquisa qualitativa, o processo de obtenção dos dados, né? Ele é o foco principal. Mas todas essas duas pesquisas têm a mesma validade, credibilidade, então você não tem que obrigatoriamente fazer uma pesquisa quantitativa, você pode fazer uma pesquisa qualitativa, mas se os seus dados são traduzidos em números, você você considera um N amostral, você tem as réplicas, então tudo isso pode ser utilizado o método estatístico para você comprovar a confiabilidade dos seus dados, tá? Todas as duas pesquisas são confiáveis, feitas dentro de um método, né, e podem ter seus resultados analisados, discutidos e consolidados de uma maneira correta e confiável.
Bom, as pesquisas têm fase, né? Terminando essa parte de pesquisa, eu queria mostrar esse gráfico aí. Então, vocês têm que propor e definir um problema, conscientizar qual é o problema, tornar esse problema significativo e, sobretudo, delimitá-lo. Vocês estão numa monografia, vocês não têm que propor algo muito grande, com um caráter de ser inédito ou inovador. Não é esse o objetivo. Pode acontecer? Pode, mas não é esse o objetivo, né? A monografia é uma introdução ao método científico, né? E aí você pode formular esse seu problema na forma de pergunta. A partir daí, você vai elaborar uma hipótese, analisando os dados que estão disponíveis sobre esse tema, formular a hipótese tendo consciência da sua natureza provisória, porque essa hipótese ela vai ser corroborada ou descartada com base nos seus resultados, né? E, obviamente, você tem que prever as implicações disso. Depois de elaborar a hipótese, essa hipótese precisa ser verificada, aquilo que eu falei, ela pode ser descartada ou pode ser corroborada, confirmada, fortalecida, né? A partir daí você vai decidir sobre os dados, né? Então, você vai só verificar essa hipótese através dos seus dados. Se vai ser necessário coletar mais, se aqueles dados são suficientes, você vai recolher esses dados, você vai analisar, avaliar e interpretar esses dados. E conforme esse resultado, você vai verificar a relação que eles têm com a sua hipótese, né? E aí você conclui, invalidando ou confirmando ou modificando a sua hipótese, traçando um esquema que explica ou dê sentido àqueles seus resultados, e, quando possível, você generaliza essa hipótese. Por exemplo, a hipótese é válida para todas as situações iguais a essa, né? Então, são essas fases da disciplina de TCC1, quando você elabora o projeto, até a conclusão da sua monografia, você vai passar por todas essas fases. Lembrando os níveis de pesquisa para que ninguém se sobrecarregue no momento em que não é necessário. Vocês estão na graduação, a monografia é o momento da iniciação científica de vocês, né? E vocês vão trabalhar na busca de uma resposta a uma pergunta sugerida ou delimitada pelo seu orientador. Então, você pode ter uma dúvida, conversa com o professor, né, uma pergunta científica, o seu orientador vai ajudar você a delimitar, a deixar essa pergunta adequada ao nível de trabalho que vocês querem realizar, que é um trabalho de iniciação científica. Terminando a graduação, vocês podem continuar nas áreas de pesquisa. E ela também vai ter outros níveis, por exemplo, nível de especialização. Também é uma resposta objetiva, pontual, não tem caráter para ser inédita ou inovadora, não é esse o objetivo ainda, mas ela pode ser, né? Então, uma resposta objetiva com base nas teorias que estão disponíveis, assim como foi na graduação. O mestrado também é uma resposta objetiva, a partir de uma análise que busca consolidar as teorias que estão disponíveis a respeito do tema. Então, ele é um trabalho que leva mais tempo que a especialização ou que a iniciação científica, né? Mas ele também tem o objetivo de consolidar as teorias que estão disponíveis. No doutorado, não. No doutorado, se exige um trabalho inédito, né? Então, eu não posso reproduzir aquilo que foi feito da maneira que foi feito. Eu posso até utilizar os métodos e as teorias que estão disponíveis, mas para realizar um trabalho que não foi feito anteriormente, né? Mas já foi feito estudo de levantamento de espécies, mas não nessa área. Né? Então, ele é inédito porque nessa área é a primeira vez que está sendo realizado esse levantamento dessa espécie. Então, é inédito nesse sentido. E o doutorado, ele busca trazer avanços para a ciência, né? Quer seja estabelecendo novas metodologias, buscando resultados inéditos, né? Então, o doutorado tem esse objetivo.
Bom, então, dito isso, né, a pesquisa, suas fases, seus passos, né, seus objetivos, como é que eu devo elaborar o meu projeto de pesquisa? Então, o projeto de pesquisa de vocês aqui na Unemate, ele segue uma estrutura das normas da BNT, né? Então, a gente utiliza um modelo da BNT. No SIGA-A, já tem o modelo do projeto de vocês, tá? Então, vocês não precisam perder tempo tentando fazer esses ajustes, já está lá. Né? O texto deve ser apresentado em papel branco, formato A4, digitado na cor preta. A gente não vai imprimir, mas caso fosse imprimir, a impressão é apenas de um lado da folha. Nós não vamos imprimir, o projeto de vocês ele é para ser entregue na forma em PDF no meu e-mail, nos prazos que nós estabelecemos no início da disciplina. Então, ela é escrita em Time New Roman ou em Arial. Vocês vão escolher qual fonte você vai usar no seu trabalho. Né? O título, ele vai ter de 14 a 18, né? Por que meu título, o tamanho do título não está definido? Porque depende, se for títulos mais longos, usa fonte menor, até 14. Se for títulos mais curtos, pode-se usar fonte maior, até 18. O texto, né, e os elementos do texto são escritos em tamanho 12. As notas de rodapé, fonte de referência bibliográfica, de tabelas e ilustração, é tamanho 10. Títulos de figura e tabela, 11. Citação mais longa, aquela que passa de 4 linhas, que precisa de um recuo, o tamanho é 10 e a paginação também é 10. Mas já está definido lá no modelo de vocês, tá bom? Então, como é que vai ficar meu texto, né? Então, ele tem uma margem superior de 3 centímetros, uma margem inferior de 2 centímetros, uma margem esquerda de 3 centímetros e uma margem direita de 2 centímetros. Já está tudo isso definido, vocês não precisam se preocupar com isso. O texto é justificado, então fique atentos, principalmente se você copiar e colar alguma coisa, para que ele fique justificado, né? Ele tem um tab de parágrafo, e aí vocês começam a escrever. Aqui é uma citação com mais de 4 linhas, tem um recuo, né, de 4 centímetros, para você colocar essa citação direta, que é aquela que você copia e cola, né? Só em citação direta que você faz isso. Então, o aspecto é mais ou menos esse aí que vocês estão vendo. Os espaços, né, o espaçamento entre linha de 1,5, é importante que vocês ajustem isso para ficar o espaçamento 0 ponto antes, e 0 ponto depois, tá? Porque senão ele vai mudar esse espaçamento entre linhas. Então, cuidado na hora de copiar e colar as coisas, porque geralmente pode mudar, alterar isso, tá? Então, sempre olhe se está 0 ponto antes, 0 ponto depois. Por que isso é importante? Quando você faz isso, todo espaço entre linhas, mesmo quando você muda de parágrafo, permanece o mesmo. Se você alterar isso aqui, quando você mudar de parágrafo, o espaço entre linhas de um parágrafo para outro fica maior, tá? Então, a gente quer que fique todos os espaços entre linhas do mesmo tamanho. Você pode, o título da figura, ele é em tamanho 11, menor do que o texto, ele tem espaço entre linhas simples, né? Agora, as normas da ABNT, quando eu for trabalhar as normas de fato, que é a próxima aula, eu vou colocar uma apostila com as normas atualizadas, tá? E aí vocês dão uma olhada. Mas pelas normas da ABNT atual, toda figura tem que ter legenda, todo gráfico tem que ter legenda, né? Mesmo que você não tenha pego de outro, né? Se o gráfico foi você que construiu, vai estar lá, fonte, elaborado pelo autor. Tá? Então, sempre tem que ter essa indicação ao final da figura, mesmo que você tenha criado essa figura, né? Professora. Então, oi? Isso serve para aquelas tabelas que a gente faz de orçamento e tudo
Não, a tabela de orçamento não. É só no trabalho textual. Por exemplo, você está fazendo, na sua introdução, você fez uma tabela, ou no seu método, você fez uma tabela dos passos que você vai fazer, sei lá. Aí você tem que colocar essa fonte. E no trabalho, quando você apresentar seus resultados, aí você tem que colocar também. Entendi. Aí, no caso, Tá? quando eu for realizar o trabalho, eu vou tirar fotos. Aí eu tenho que colocar a legenda nas fotos. Também, exatamente, também. Também, tá? Então, tudo que você colocar de figura, ou de gráfico, ou de tabela, você tem que colocar a fonte do próprio autor, ou elaborado pelo autor, tá? Antes não precisava, agora precisa, né? Então, quando você colocar uma figura sua, ou de outro, você vai ter a informação da figura, o que ela é, né? O título da sua figura, ou da sua tabela, isso vale para tabela, gráfico e figura, né? Então, o título, né, que vai ter o tamanho da fonte, você vai ter a fonte, se ela é de outro autor, você vai colocar o nome do outro autor e vai colocar o ano. Se for sua, você colocar elaborado pelo próprio autor, tá? Então, as fontes de tabela, dos quadros, das figuras, dos gráficos, dentre outros, podem ter uma dessas nomenclaturas com relação à fonte dela, né? Então, pode ser elaborado pelo autor com base em, quando você utiliza a parte da estrutura ou da ideia de um alguém, né? Então, sobrenome, ano, e quando você faz isso, aí você tem que colocar conforme as regras de citação, né? Sobrenome, abre parênteses, ano e a página. Adaptado de, quando você pega uma tabela que já está pronta de alguém, inclui um ou outro dado, então, adaptado de sobrenome, ano, página, né? Ou quando você pega, como foi aqui mostrado, quando você pega tudo de outro autor. Então, aí só tem sobrenome, ano e página, né? Então, o alinhamento do título e das fontes, você vai escolher se vai ser centralizado, alinhado à esquerda. Mas quando você escolher como fazer, né, se o título da sua figura vai estar alinhado para a esquerda, todas as suas figuras seguem esse padrão. Se você gostar que o título fique no meio centralizado, todas as suas figuras e tabelas deverão ser feitas da mesma forma. Aqui mostrando a citação direta, aquela que você copia e cola, né, como é que deve ser feita, quando ela passar de 4 linhas, nós vamos voltar a falar sobre isso quando a gente, na aula que vem, quando a gente estudar as normas da ABNT. A paginação, ela deve ser contada desde a capa, então, é página 1, né, desculpa, ela deve ser iniciada contada sequencialmente a partir da capa, a capa de proteção, ela não é número 1, né, então, o número 1 é a primeira folha depois da capa. Mas ela só vai aparecer o número a partir da introdução, tá? Então, ela fica escondida, então tem a capa, aí tem sumário, os outros elementos pré-textuais começam a ser contados, mas não aparece número neles, vai aparecer, a primeira numeração vai aparecer lá na introdução, por exemplo, 4, né? Então, 4, 5, 6, a partir da introdução é que começa. Os números são arábicos, alinhado a 2 centímetros da margem direita e da margem superior, então ele vai ficar lá em cima, para o lado direito. Então, para o usuário de ferramenta Word, a paginação é possível utilizando quebra de seção. Não precisa encadernar, né? Mesmo que ela fosse impressa, a gente não usa encadernação. Como é que vai ficar a sequência de apresentação da monografia de vocês? Então, vai ter, do projeto de pesquisa de vocês, desculpa. Vai ter uma capa, um sumário, a sua introdução, a introdução deve conter a justificativa da proposta e uma revisão bibliográfica. Vai ter objetivos, pode estar dividido em objetivo geral e objetivo específico, mas seu trabalho pode ter um único objetivo e pronto. Deve ter obrigatoriamente material e métodos, né, e bem descrito, se for o caso, área de localização, ou área de estudo, localização da área, característica, se for necessário. Deve ter metodologia de amostragem ou delineamento experimental, deve ter como é que vai se realizar as análises de dados, tá? Seu projeto deve ter resultados esperados, cronograma, planejamento,
referência bibliográfica e anexos e apêndices sendo opcional. Então, a capa ela já está definida lá no modelo que eu apresento para vocês, né? Mas tem a identificação da instituição, não tem símbolos, não se coloca esses símbolos, né? Só o cabeçalho, o nome de vocês, o título do projeto, o nome do orientador, se tiver o nome do co-orientador, e essa descrição, né? Projeto de monografia apresentado ao curso de Ciências Biológicas, campus Jane Vanini Cáceres, como requisito regulamentar obrigatório para obtenção de grau de licenciado e bacharel em Ciências Biológicas da Universidade do Estado de Mato Grosso. Depois disso tem um sumário, o sumário ele tem todos os itens que vocês colocaram no seu projeto e a página em que esses itens iniciam, né? Só a página em que eles começam, né? Não pode faltar nenhum. E depois já começam os elementos que a gente chama de textual, que é o elemento mais importante do seu trabalho, né? Que são os textos que compõem cada item que você colocou no seu trabalho. Então, a gente começa com uma introdução, então, que é um ponto que deve informar o leitor a área do conhecimento que você vai estar trabalhando, né? Você dá uma amostra daquilo que você vai trabalhar, qual é a pergunta, qual é o problema que ele aborda, qual é a pergunta que você deseja responder, né? Aqui você deve fazer uma breve apresentação do seu trabalho, que inclui o problema ou a situação teórica ou prática que você vai investigar, as hipóteses da pesquisa que você tem, né, as possíveis respostas dos problemas que vai ser investigado, você vai apresentar a justificativa do trabalho, qual é a importância que esse trabalho tem, e as implicações futuras aí para ele, né, as contribuições, enfim, né, é a parte que você vai fazer uma apresentação, de fato, do seu problema de pesquisa, né, qual é o seu problema de pesquisa. Essa introdução, ela precisa ter uma revisão bibliográfica. Essa revisão, ela pode estar junto com a introdução ou pode ser um item separado dela, né, isso aí vocês vão decidir com o seu orientador. A revisão é fundamental, porque ela é a base de sustentação da investigação que vocês estão fazendo, né? Ela tem como objetivo explicar, mostrar ao leitor os conceitos fundamentais, tudo aquilo que já foi falado sobre esse assunto, né? Você está construindo toda a base teórica de sustentação do seu tema, do seu estudo, né? É onde o pesquisador se aprofunda sobre a questão que ele vai trabalhar. É aqui que o pesquisador adquire o seu conhecimento a respeito do tema que ele está trabalhando, né? Então, o pesquisador, ele fala, olha, quando você for apresentar a monografia, fica tranquila, ninguém sabe mais desse assunto do que você. Por quê? Porque foi você que leu, foi você que pesquisou tudo que tinha a respeito desse tema, foi você que sintetizou, resumiu, esses conhecimentos gerados a respeito do tema e apresentou ele na sua introdução, na sua discussão, enfim, né? A introdução ela pode ser trabalhada como um item específico, né? E aí depois você vem com a revisão bibliográfica, você faz uma introdução apresentando o teu trabalho como item 1, item 2, revisão bibliográfica. Ou você pode fazer introdução, e aí você ir trazendo subitens para a sua introdução. Essa parte inicial do trabalho, essa apresentação, ela precisa ter uma justificativa, por que é importante você trabalhar esse tema. A justificativa é o que vai unir toda a sua fundamentação teórica, né, toda a sua revisão, com os objetivos da pesquisa. Para você fazer essa introdução, é importante que você tenha uma sequência lógica, né? Você tem todo aquele material que você leu, que você pesquisou, como é que você vai colocar isso no papel? Bom, então, existe uma sequência lógica, você começa do problema maior, que é o seu tema geral, né? Depois você vai afunilando até chegar no seu ponto de estudo, no seu objeto de estudo, que é aquilo mais voltado para ele, né? Então, você vai buscar, para isso, as bases teóricas gerais sobre o assunto,
até localizar o seu problema, né, que você vai estudar. Então, você parte do maior e vai afunilando para o seu objeto de estudo. E aí você escreve, né, quais são os benefícios que esse projeto pode trazer, né, qual é a colaboração que ele dá na construção da ciência, isso é a justificativa do trabalho. Então, você pode fazer uma introdução assim, né, que você apresentou a introdução, apresentou o trabalho para o leitor, e depois você vem com o item 2, que é a fundamentação teórica, e aí você vai dividir a sua fundamentação teórica em subitens para organizar melhor isso, ou você pode fazer a introdução já com subitem, né? Introdução, item 1.1, e aí você já vai fazendo a sua revisão bibliográfica aí. Então, você e seu orientador que vão escolher se vocês preferem uma introdução curta, explicando o trabalho, e depois vem a fundamentação teórica, com subitens, ou se você já começa a introdução com esses subitens, antes do objetivo, antes do próximo item mesmo, você já faz a justificativa do trabalho. Tá, então isso, você e seu orientador que vão definir. Depois da introdução vem o objetivo. O objetivo é o elemento em que eu respondo o que eu pretendo fazer com a pesquisa. Onde eu quero chegar com essa pesquisa, né? Então, sugere-se escrever os objetivos com verbo no infinitivo. Esclarecer tal coisa, definir tal assunto, observar aquilo, demonstrar outra coisa, enfim. É imprescindível que os objetivos apresentados sejam possíveis de vocês atingirem, né? Então, seja objetivo no seu objetivo, tá? Coloque o objetivo que vocês consigam realizar no tempo que vocês têm para fazer a pesquisa. Os objetivos devem estar preocupados em dar a indicação do que se pretende alcançar com a pesquisa que vai ser realizada na monografia. Os objetivos são itens que vão delimitar o seu projeto. É porque quando a gente começa a fazer um projeto, a gente começa a olhar outras coisas. E aí as ideias vão se ampliando. O objetivo, ele fala, não, minha filha, é só isso aqui, ó. Segura a sua onda que você vai ter que trazer resposta para isso aqui. É aqui que você quer chegar, é aqui isso que você quer responder. As outras coisas, deixa para um próximo projeto, deixa para uma próxima pessoa, enfim. Você está delimitado aqui. E é isso que vocês têm que pesquisar, tá? O objetivo procura responder a pergunta o quê? O que eu quero fazer? Os seus objetivos podem estar divididos em objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral, ele é maior, é geral, como o próprio nome diz. É uma pergunta que generaliza o assunto. Por exemplo, determinar objetivo do trabalho, determinar se existe relação entre gravidez na adolescência e o uso de métodos anticoncepcionais. Então, esse é o tema, né, central, aquilo que eu quero responder com a minha pesquisa. Para eu responder esta pergunta, eu preciso responder dúvidas específicas antes, né? Então, essas dúvidas específicas vão se constituir o meu objetivo específico. Então, para eu determinar se existe relação entre gravidez na adolescência e o uso de método anticoncepcional, eu preciso observar quais métodos anticoncepcionais que estão disponíveis no sistema de saúde pública, verificar se as meninas na faixa etária entre 12 e 16 anos, que são os adolescentes, conhecem e têm acesso a esses métodos anticoncepcionais. E eu tenho que determinar o número de adolescentes grávidas que deram entrada no sistema de saúde público nos anos de 2015 e 2020. Aqui foi o recorte que o pesquisador fez. Então, quando ele responde essas três questões aqui, que são seus objetivos específicos, ele consegue construir a resposta para o seu objetivo geral, tá? Então, por isso que a gente costuma dividir em objetivo geral e específico, porque fica mais fácil a gente conseguir essas respostas e, a partir dela, construir a resposta para esse objetivo geral aqui. Mas nem sempre seu trabalho tem. Eu já orientei aluno em que só tinha um objetivo. Beleza, era isso que ele tinha que fazer, tá? Então, fiquem atentos a isso na hora de escrever o seu objetivo. Depois disso vem o item material e métodos, né, que é a identificação dos instrumentos e procedimentos a serem adotados na pesquisa. Cada pesquisa
tem as suas particularidades em relação ao material e métodos. Mas, no geral, né, uma pesquisa de campo tem diferentes itens de material e método que uma pesquisa de laboratório, ou de uma pesquisa de revisão bibliográfica, ou de uma pesquisa em que entrevista pessoas numa escola, por exemplo. Mas todas os itens, independente da pesquisa que você faça, tem que responder, que apresentar como é que você vai proceder para coletar os seus dados. Com que material que você vai fazer essa coleta de dados? Quem é que vai fazer essa coleta ou analisar esses dados? E onde é que vai ser feito? Né? Então, geralmente, tudo isso tem em qualquer pesquisa. Os subitens, né, que você vai fazer, os passos que você vai seguir, vai depender do tipo de pesquisa que você vai realizar, tá? É através da metodologia que se avalia o conhecimento técnico que vocês, pesquisadores, têm para executar o projeto de monografia. Então, para escrever material em método, vocês também vão ter que ler bastante para ver qual é o método utilizado naquele tipo de trabalho que vocês fazem, né? E aí vocês descreverem ele de maneira bem detalhada, com os itens muito bem definidos. Vocês pensem na análise empírica, quais as variáveis que vão ser utilizadas, se são números, se são respostas de questionário, enfim. A análise teórica, que são as fontes, os protocolos, né? Vou usar um método de fulano de tal para fazer minhas lâminas, ou vou, enfim, vocês têm que procurar isso. Se é análise de campo, vocês precisam descrever a área de estudo, onde é que ela está localizada, utilize o bom senso para isso, coloque as coordenadas do local, se for possível, né, de coleta. Então, tem todos esses detalhes que precisam entrar no material e métodos. É importante você descrever a metodologia de amostragem, se seu trabalho é quantitativo, se utiliza a estatística, então, como é que você vai fazer o delineamento experimental, qual programa estatístico você vai usar, né? Se for uma análise qualitativa, quais são os suportes teóricos que vão dar sustentação, como é que seus dados vão ser validados. Se for uma análise qual e quantitativa, quais são os dados que vão ser analisados pela estatística e quais são os dados que serão validados com as informações teóricas disponíveis para aquele tema, né? Então, é preciso ter um item sobre análise de resultados. Caso vocês tenham que fazer coleta de material vivo, ou se vocês forem fazer entrevista com pessoas, observação de pessoas, de situação, é preciso lembrar que vai ter algumas coisas burocráticas que vocês vão precisar seguir, né? Seu orientador, no caso aqui, quem dá entrada em todos os documentos de análise é o orientador e não vocês. Então, se envolver coleta de animal silvestre, seu orientador precisa ter a licença do órgão competente. Se envolver população indígena, seu orientador precisa ter a autorização da FUNAI. Se envolver pessoas, principalmente em aspectos médicos, população vulnerável, que é criança, idoso, enfim, e populações tradicionais, é preciso aprovar um comitê de ética, tá? Então, se você vai trabalhar... Oi? Para planta... Para planta, a professora deve ter autorização para coleta, tá? Se for coletar. Mas geralmente os seus orientadores já têm isso, porque são trabalhos que eles fazem com frequência. Para análise de dados, é preciso mencionar como você pretende analisar seus dados coletados, nem todo o trabalho precisa ter estatística, né? E mais quando tem análise estatística, fica muito atento à metodologia de coleta para que essa análise não fique prejudicada, né? Veja quantas amostras vocês precisam coletar e coletem o número necessário para que a análise estatística não fique prejudicada. Bom, a metodologia, ela tem como objetivo demonstrar os caminhos que vocês vão adotar para a solução do seu problema ou para a resposta da sua pergunta. Então, é importante que vocês gastem um pouquinho de tempo pensando e elaborando uma boa metodologia,
porque aí você vai ganhar tempo na hora da coleta de dados, porque sua metodologia está fechadinha, está muito bem elaborada, seu questionário está muito bem elaborado, com base na resposta dessas perguntas, você consegue descrever e alcançar o seu objetivo. Então, gaste um tempo pensando nisso aí, tá? E escrevendo para garantir um bom resultado e ganhar tempo na sua pesquisa. Pior coisa para um pesquisador é ter que voltar e coletar os dados de novo porque errou em alguma coisa, tá? Então, gastem bem o tempo de vocês nisso. O seu projeto tem um cronograma, onde o seu trabalho vai ser dividido em etapas, e cada etapa tem um período de início e fim. Nem sempre a gente consegue seguir o cronograma, mas um cronograma muito bem organizado faz com que a gente otimize o tempo, não fique perdido, desesperado. Aí agora o que eu tenho que fazer? Vou olhar no meu cronograma. Bom, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, esse é o tempo que eu tenho para fazer cada etapa, tá? Para cada etapa proposta, descreva as atividades e o tempo que vocês precisam para executar. Inclua os períodos de levantamento bibliográfico, análise de dados e escrita. Então, aqui tem um modelinho só, né? Então, elaboração do projeto, a pessoa gastou 3 meses, preveu que ia gastar 3 meses para elaborar o projeto. O levantamento bibliográfico, ela colocou o tempo inteiro, que o tempo inteiro ela estaria estudando, lendo a respeito do tema. Visita à área de estudo, ela colocou aqui no mês 7, instalação de armadilhas no mês 8, preparação das espécies no mês 9, né, dos espécimes coletados, sistematização de dados no mês 9 também, enquanto ela estava coletando, ela já ia anotando os dados, e no mês 10, porque quando ela terminou a coleta, ela ainda continuou sistematizando os dados. No mês 10, ela também já começa a analisar os dados que tem. No mês 10 e no mês 11, redação da monografia. No mês 11, entregou a monografia. No mês 12, defendeu a monografia. Então, aqui foi um período de 1 ano que a pessoa tinha entre o projeto e a defesa. Vocês vão ter um pouquinho mais, então, estenda um pouquinho mais o seu calendário, tá? Então, é importante, o cronograma de atividade está muito bem elaborado, de maneira que vocês, em cada fase, podem consultá-lo o tempo inteiro. Bom, eu não posso perder muito tempo, porque eu só tenho 3 meses para isso. Eu não posso perder muito tempo, porque logo eu tenho que fazer análise de dados. Enfim, isso aqui vai nortear aquilo que vocês devem fazer, devem seguir, devem continuar trabalhando. O próximo item chama resultados esperados. É uma suposição daquilo que você espera encontrar. Mas como que eu vou fazer? Isso é uma adivinhação? Não. Se você formulou muito bem a sua pergunta, se você leu bastante sobre o assunto, você já tem uma indicação do que é possível encontrar com a sua pesquisa, tá? Então, você consegue prever isso com base, não é à toa, não é adivinhação, com base em tudo que você leu, com base nas hipóteses que você formulou, com base na metodologia que você propôs. Então, você vai colocar lá o que você... o que é provável que você encontre e qual é a contribuição que isso vai dar, qual a implicação que isso vai ter. Então, é um parágrafo só que você vai estar escrevendo sobre resultados esperados, tá? Orçamento é um item chatinho de fazer, mas é importante, né, para você ter noção de quanto custa a sua pesquisa. Mesmo que você não vá pagar, por exemplo, eu preciso de um microscópio, o laboratório da minha orientadora tem, mas quanto que custa isso? Né? Então, coloca lá um microscópio, uma lupa, o preço, né? Mas ele já é material permanente da instituição, tá? Então, você não vai precisar comprar, mas você tem o custo dele, do seu projeto. E depois, a referência bibliográfica, né? A referência bibliográfica, ela deve seguir as normas da BNT, e nós vamos conversar sobre ela na aula que vem. Esse é um item obrigatório, e na referência bibliográfica vai entrar todos os autores e obras que vocês citaram ao longo do projeto, né? E na referência só estarão aqueles que vocês citaram. Então, eu li, mas não citei, então não entra na referência, tá bom? Apêndices e anexos só se for necessário. São as inclusões que não cabem no texto, mas que você considera importante. Então, você vai trazer para apêndices e anexos, né? Apêndices
são aquilo que vocês criaram, é a autoria de vocês. E anexos são de autoria extraído de outras fontes. Professora, Oi. uma dúvida. Ali Pois não. em referência, por exemplo, eu li um artigo para me basear em tal coisa, mas eu não Citou. usei ele, eu não citei no meu texto. Eu não vou colocar? Não, você não vai usar. Você só vai usar as referências que você citou, tá? Se esse material que você leu é importante, trata de citar ele em algum lugar. Se ele não for importante, se você não citou ele, então você não vai utilizar a sua referência. Ai, eu achava que meu projeto já estava tão andado. Não, você tem que citar. Se é uma coisa importante, você vai citar lá. É baseado em fulano, ou adaptado de fulano, entendeu? Você tem que obrigatoriamente fazer essa citação. Entendi. Tá? Pessoas queridas, vocês têm alguma dúvida disso que foi falado? Não, professora, tudo certo até agora. Então tá. O que a gente queria apresentar para vocês hoje é isso. Essa aula vai estar disponível no SIGA, né? E eu também estou disponível para dúvida, caso vocês comecem a fazer. Hoje não tem dúvida, mas quando começar a fazer elaboração do projeto, professora, eu esqueci se a introdução tem que ter mais, se eu posso colocar isso ou não na introdução, isso ou não no material e métodos, pode perguntar, pode entrar em contato, que não tem problema, né? Acho que esse grupo tem um WhatsApp para isso, foi criado, tá lá o link no SIGA, é só vocês entrarem lá no link, que vocês caem no grupo de WhatsApp, e a gente pode agilizar a nossa conversa nesse grupo, tá? Então, a gente está à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato. E não percam tempo, começa a elaborar o projeto, começa uma conversa com o orientador, tem os documentos que precisam ser entregues para mim, tá? Não esquece disso, tem uns prazos aí, acho que foi 2 semanas, né, o prazo para a semana que vem. Então, agilizem isso aí, tá bom? Tá bom. Professora, eu tenho uma dúvida para tirar, mas no final da aula. Tá, quando ficar só nós duas aqui nessa sala, né? A gente conversa. Então, tá bom, pessoal, por hoje é isso aí, tá? Aproveitem o sábado de vocês, final de semana em casa, porque coronavírus tá aí solto. Um abração. Obrigada, professora. Bom final de semana Alô, também. tchau, professora. Até semana que Tchau, vem. tchau, Cuide-se. Até. Bom final de semana também. Tchau. Obrigada.